O assunto hoje é interessante porque você vai descobrir que você pode ser lesado, pode estar lesando o teu mercado sem saber disso, achando embasado de que você pode estar certo. Quer ver? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é um conteúdo que eu recebi ontem de fabricante, galera. Tá? E olha o tamanho da medida que o cara tem a capacidade de deixar no manual. Vamos para outro? Vamos virar brequinho agora? Virar brequinho agora. Olha a tolerância. Limite máximo. Consegue entender que pode estar escrito uma coisa que na verdade não seja verdade? Pode ser erro. Colocaram errado? Será que fizeram errado uma coisa que pode afetar tudo ao redor do teu trabalho? Tudo. Quer ver? Estou aqui com o manual. Na verdade não é um manual, é uma bíblia. Literalmente uma Machinery's Handbook, né? Vamos falar aqui na nossa língua portuguesa. Opa! Falar na nossa língua portuguesa aqui. Daqui a pouco eu vou estabilizar o telefone, que é um conteúdo que merece atenção, merece o tratamento necessário. Mas você imagina que eu estou aqui com uma Bíblia da máquina, ou seja, um book com tudo que envolve informações de máquina. Se é de máquina, é de componentes fabricados pelas máquinas. Se são componentes fabricados pelas máquinas, todos os componentes de um motor, de um carro, de um veículo, de uma caixa de direção, de uma bomba, de um câmbio, de uma transmissão, de uma suspensão, é fabricado por uma máquina. Então a base da origem meteorológica, ela está na máquina. Então nós vamos fazer aqui uma relação importante para os senhores, porque eu tenho certeza que eu vou partir dessa vida um dia, e por mais informação que for doada aqui, com mais requinte de fineza, de requinte de soma de informações, nem todas as pessoas vão ter oportunidade de ver, assistir, chegar até o final e ainda entender. Mas eu vou deixar. Vou deixar porque isso aqui é uma coisa para a posteridade. Então, veja bem o seguinte. Eu estou com um manual que eu recebi ontem de um motor diesel, tá? Um motor que tem, vou mensurar para vocês, ele tem 1 metro de comprimento. Qual motor que tem 1 metro de comprimento hoje no Brasil? Vamos pensar aí. Motores da linha diesel 12 litros, né, de cavalo mecânico, de carreta, para os leigos, né, de motores que tem aí acima de 400 cavalos, em torno aí de, vamos falar aí em torno de uns 100, 120 kg de torque, para não falar que tem um pouco mais. Então chegou para mim esse manual ontem, a gente estava precisando de algumas informações de medida, e para minha surpresa, a pessoa que me passou, que é um brother, dentro de uma concessionária, falou: Júlio, cara, eu acho que está errado, dá uma olhada aqui, o que você acha. Gente, olha aqui, vamos lá. Nós temos aqui um virabrequim, tá? E o cara tá simulando aqui no manual que tá colocado aqui num cavalete prismático, que a gente fabrica o cavalete prismático, e na frente, no centro, um relógio. E tá dizendo aqui o seguinte, vamos lá, que a tolerância standard dele é de 6 centésimos e que o limite dele é de 15 centésimos. Meu Deus do céu! Imagina um retificador de verbrequim, retificar o verbrequim e tirar o verbrequim da máquina e entregar para o senhor montar o motor com 6 centésimos. Quanto mais com limite de tolerância de 15. Porque você imagina se olhar ali um manual do fabricante, está falando que é 15, o retificador pode querer atribuir para ele que os 15 é para ele, ele pode deixar com 15 que está dentro. O montador de motor, na hora de avaliar, pode também pensar assim, né? Mas vamos lá no comando, quer ver como é que é, quer ver como é que o negócio é assustador? Olha só, tá? Manual aqui em inglês, né? Deixa eu fechar aqui, vamos para outra. Opa! Comando, ó, mesma coisa, olha lá. Ponto prismático, né? Aqui o relógio no centro, olha só o número. De 3 a 9 centésimos de tolerância standard. Quando ele fala standard, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer o seguinte, que o verbrequim, o comando standard, em estado original, genuíno, ele pode ter de 3 a 9 na avaliação. Cara, vamos terminar, depois eu vou falar o contexto, depois eu vou mostrar para vocês uma simulação que eu fiz aqui, tá? Ele está dizendo que o limite é 18 centésimos. 18 centésimos. Meu, nós estamos aqui com a Bíblia
da metrologia. Aqui está uma engrenagem, as dimensões, os entredentes, a distância entre eixo, concentricidade. Depois eu reservei aqui mais uma paginazinha para mostrar para vocês aqui, ó, tabelas de tolerâncias, tolerâncias e mais tolerâncias industriais em casas milesimais, tudo aqui. E mais um ponto importante de frisar, tá aqui, ó. Opa, tolerância aqui, polia, tá? Polias industriais, e eu vou falar por quê. E aqui toda a base de cálculo, toda a base de processos, de metrologia, de geometria, de tudo que tem. E aqui eu fiz um esboço de 3 condições. Para quê? Para que eu fiz isso? Porque se você não tem referencial de geometria, você não tem muita facilidade você pode não ter muita facilidade em entender o tamanho do problema que você pode estar entrando e causando para o motor e para o teu cliente. Ou para o câmbio também, tá? Imagina isso aqui como fosse um eixo de uma caixa de transmissão, né? Vamos falar uma caixa de transmissão 4 marchas pequenininha num Gol. Vamos falar de uma caixa de transmissão de 16 marchas num caminhão canavieiro que puxa um bitrem. Então são redundâncias diferentes, né? Mas o respeito é o mesmo. Não importa se eu estou fazendo um eixo de 2 metros para colocar numa máquina de retificação, ou se eu estou fazendo uma retífica de um verbrequim de 1 metro. Aqui está mensurando um comando de 1 metro e um verbrequim de 1 metro. Tá? Quando a gente faz a relação de metrologia, a gente faz a referência dela para 1 metro. Né? Então eu posso ter um empenamento de 2 centésimos em 1 metro. Eu posso ter uma tolerância de 5 centésimos em 1 metro. Ou seja, se for em meio metro, lógico que é a metade, né? Então, só para alinhar alguns conceitos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. O cara tá falando ali no manual de um fabricante, tá? E não é de um fabricante só não, hein? Se vocês procurarem, vocês vão achar muito fabricante que infelizmente coloca essas aberrações nos seus respectivos manuais. Eu não sei por quê, tá? Porque o engenheiro, por consequência disso aqui, ele pode ser processado, né? Ele pode levar um processo por danos, por competência, por degradação de patrimônio. Imagina uma frota, o cara comprar uma frota de uma máquina dessa aqui. Aqui nós estamos falando de uma máquina aqui com 50 máquinas e pegar uns verbrequim com a tolerância dessa, um comando com a tolerância dessa, os motores começar a estourar com baixa quilometragem. A gente consegue fazer prova isso aí, consegue abrir um motor novo hoje, tirar fora, medir e falar, peraí, por que a gente consegue tirar prova? Eu vou explicar para vocês qual é a nossa fundamentação de literatura, tá? De engenharia internacional, tá? Nós não estamos falando de engenharia feita a qualquer modo, por opinião. Nós estamos falando a nível mundial. Nós estamos falando disso aqui, ó, tá? Nós estamos falando de uma situação, de um livro desse que está na 15ª edição e com certeza já deve ter mais umas 30. Então, voltando aqui, veja bem o que acontece com o resto. Não é só do eixo. Quando eu tenho um verbrequim com empenamento, vamos falar aqui, igual o cara colocou ali, que a tolerância é 18. Vamos fazer uma simulação? Bora lá? Aqui eu tenho um eixo 0. Né? Vamos escrever aqui, ó, 0,00 no centro. Digamos que ele está apoiado aqui, ó, e ele está apoiado aqui, ó. Apoiei no primeiro e no último mancal. Aqui está 0, logo aqui vai estar 0, né? E aqui vai estar 0. E a engrenagem aqui, se for aqui 0, ou se a engrenagem for aqui 0. Imagina um verbrequim com uma tolerância de 18 centésimos de empenamento. Que o senhor tá vendo o verbrequim. Esquece o volante, esquece a polia. Vamos escrever aqui, ó. Volante. Polia. Tá? Não vou nem colocar engrenagem, nada por enquanto ainda não, tá? Pra vocês entenderem por que quebra a engrenagem, por que destrói a distribuição, então. O verbrequim tá com 18 de empenamento, tá? O volante lá em cima vai chegar entre 36 a 42. Se o volante tiver 0, com 90 graus, 90 graus aqui, ó, perfeito, 90 graus, tô considerando o volante perfeito, que não é o que acontece normalmente, mas se ele tiver com 18, eu vou jogar aqui 36 a 42, e na polia, como é um diâmetro menor, 25 a 28, podendo variar essa medida. Nesse caso aqui, eu fiz um outro tipo de torção, que vem acontecendo muito por causa de defeito de máquina, que nós já mostramos aí, máquina de verbrequim, que o cabeçote, um cabeçote de um lado tá para um lado, outro cabeçote pro outro tá pro outro, a geometria tá toda torta, o cara coloca o verbrequim na máquina para retificar e depara com uma situação dessa. Então, eu coloco o cavalete aqui nesse ponto, ó,
coloco o cavalete aqui nesse ponto e eu tenho até o centro do verbrequim aqui, ó. Até o centro do verbrequim aqui. Eu posso estar encontrando aqui 0,10, como eu posso estar encontrando aqui 0,3, como eu posso estar encontrando aqui, por exemplo, 0,18. Imagina se eu medir só o centro. Quando eu for medir o colo 5, quando eu for medir o colo 2, ou no verbrequim 6 cilindros, que aqui eu vou ter o colo 2, eu tenho o colo 1, tá apoiado. Eu tenho o colo 3, 2, eu tenho o colo 3, esse é o 4, depois eu tenho 5, depois eu tenho 6, né? Depois eu tenho 7. De mancal, tô falando. Então medindo o centro aqui, ó. Vamos dizer que eu achei 0,10 aqui. Aqui tá menor que aqui, ó. Eu tenho que medir aqui também. E eu tenho que medir aqui também. Aqui eu posso ter 0,10. Aqui eu posso ter 0,10. Porém, olha como esse aqui tá pra cá. E esse aqui tá pra lá. Aí você tem aqueles motor que estanca, que tranca, que não gira. Como corrigir isso no mercado nacional e corrigir isso no mercado mundial? A gente atende gente hoje em Miami, a gente atende gente hoje em Portugal, a gente atende hoje aluno, nós temos aluno fixo no curso EAD da Inglaterra, de Portugal, dos Estados Unidos, do Brasil, todos os estados do Brasil. Como corrigir isso, que é o mais importante, tá? A partir do momento que você não dedica, não senta, não analisa. Eu tô aqui mais ou menos 1h30, mais ou menos analisando, vendo os pontos, vendo as tolerâncias, porque quem dá a tolerância, desculpa o que eu vou falar, mas quem dá a tolerância para eixo não é o cara que projeta o motor, tá? Ele pode dar tolerância pro motor, pra potência, pro diâmetro, pra porra toda. Ele não pode dar tolerância para uma coisa que segue norma industrial, tá? Porque eu tenho aqui tabelas de tolerâncias industriais. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui, quem construiu isso aqui, tá? Quem fez todo esse processo aqui, quem casou isso aqui, olha aqui quantas tabelas nós temos aqui de tolerância, olha aqui. Tolerâncias industriais e mais tolerâncias industriais, que são normativas. Então um eixo com diâmetro X, um comprimento tal, uma massa tal, com material tal, ele tem que ter uma tolerância. Agora o verbrequim não é eixo. O verbrequim tem um nome popular de eixo, tá? Aqui um verbrequim aqui, ó. Isso aqui é um abajur, né, lá. Verbrequim tem um nome popular, né? De eixo. Só que isso aqui é uma mola. O verbrequim é uma mola. O verbrequim desse aqui, ó. Se a gente pegar ele aqui, ó, ele é um S, ó. Ele vai formando um S, olha lá o corpo dele, ó lá. Fácil de ver, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele não é um eixo paralelo maciço. Então ele sofre torção. Por isso a existência dos raios. Por isso que ele tem os raios perfeitos aqui no final do colo. Por isso que ele tem todo o estudo de engenharia para poder ser um eixo. Agora, falar de tolerância, de empenamento, aonde eu tenho casado ao verbrequim aqui, engrenagem, volante, platô, e aqui ainda eu tenho um eixo piloto que vai acoplado a uma caixa seca, a um câmbio aqui atrás, e isso aqui tudo rodando em linha perpendicular, ok, mas e rodando assim? Imagina isso aqui rodando, imagina a vibração desse troço. Eu posso até balancear o verbrequim, mas e aí? Opa, eu posso até balancear o verbrequim, como é que eu fico? Então, o que eu queria colocar para os senhores é o seguinte: aquilo que está escrito, tá? Que está escrito no manual, tomem cuidado os retificadores e, consequentemente, os validadores de motor, validadores de peça, que lá na ABNT, desde 2009, está dizendo que quem é responsável pelo motor é o cara que avalia, é o montador de motor / reinstalador. Veja bem a importância que a ABNT dá para o reinstalador, né? De conferir as peças no momento da retirada da retífica, cessando a responsabilidade da retífica. Isso é normativo, não sei o que eu estou falando, não. Está na norma BNT, quem não tem conhecimento, não tem acesso, é só entrar lá na norma BNT 13032, está lá embaixo, garantia e peças avulsas. Quando você manda uma peça retificar na retífica, que ela volta para você, você é obrigado a conferir. Tá? Conferindo ou não, você vai responder por ela. Então, veja bem, quando você conferir, o paralelismo de um virabrequim, quando ele sai da máquina, ele tem que sair com no máximo 1/100º de empenamento, porque é uma tolerância viável. Ah, mas a máquina é outro problema. Ah, mas a placa da máquina é outro problema. Ah, mas não tem que discutir. Quem audita não discute. Quem retifica, procure fazer o seu melhor, porque você pode estar sendo auditado aí, e se a máquina não estiver dando a condição, você toma os recursos, fala com o fabricante da máquina, toma a providência. Agora, comando de válvula, eu tenho um agravante ainda um pouco mais, porque o comando de válvula ele influencia diretamente no funcionamento, na diagramação do motor, que vai seguir
nos próximos vídeos. Valeu!